Olá, eu sou Priscila Andrade e esse é o podcast CREF 20. Estou aqui, olha, com um time de peso, profissionais que são referência hoje no mercado, para bater um papo, falar sobre os desafios, tirar dúvidas das pessoas, da sociedade, especialmente dessa área, né, da educação física e muitos outros temas correlatos. Agora, claro que eu quero que você conheça muito bem esses parceiros que estão conosco, a começar pelo Charles. Bem-vindo, Charles. Se apresenta aí para quem não te conhece. É que alguém não te conhece, hein? Muito obrigado aí ao CREF pela oportunidade e pelo cuidado com as lutas, tá? Eu sou Charles Nardelli, mestre em Educação Física, faixa preta em Judô e Jiu-Jitsu. Além de atuar como professor localmente para crianças e adultos, eu sou professor conferencista para professores de Jiu-Jitsu e de Judô de todo o mundo. Espero poder aprender com os amigos, com você e contribuir hoje aqui. Vai sim, muito, hein? Olha, continue nos acompanhando, que é só o começo, vocês vão entender quanto conteúdo vocês vão receber hoje. Aqui também conosco, Elison Carvalho. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao CREF pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante. Eu sou Elison Carvalho, sou professor da Universidade Federal de Sergipe, sou praticante de lutas e muito ligado a esse meio. Tenho mestrado e doutorado na área de engenharia, pós-doutorado também na área de engenharia e MBA em gestão pública, MBA em gestão de pessoas. E estou aqui para a gente ter um papo legal sobre o assunto. Com certeza, teremos. E mais, Márcio Grigoletto, bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Obrigado ao CREF 20 pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês, junto com dois grandes amigos aqui, Charles e Elison. Vejo também como uma grande oportunidade de estar aqui e aprender. Bom, Márcio Grigoletto é um professor, sempre gosto de me apresentar dessa maneira. Também, assim como a Elison, tenho doutorado e pós-doutorado. No meu caso, é na área das ciências do esporte. O meu foco principal de estudo é o treinamento funcional, aplicado tanto à saúde quanto aos esportes. Também sou praticante de lutas, principalmente MMA e jiu-jitsu. Também já pratiquei karatê durante bastante tempo. E espero poder compartilhar hoje com vocês aqui algumas ideias e gerar algumas reflexões. Pois é, por falar em reflexões, muito obrigada, Márcio. Vamos começar então com a reflexão. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios nessa área de atuação de vocês. Vocês falam sobre jiu-jitsu, sobre luta, sobre educação, né? Educação do corpo, da mente. Professor Charles, qual é o grande desafio hoje para vocês, né, nessa atuação no mercado de trabalho e no ensino mesmo, no conhecimento? Existem problemas bons, né? Talvez tenhamos um problema bom para resolver. O mundo aderiu às modalidades de luta, o mundo quer praticar. Então, imagina você jornalista, Márcio professor, Elison professor universitário, e precisam desopilar ao final do dia, fazer algo que te alegre, que cuide do seu corpo, da sua mente e tal. E as lutas entrou nesse rol e entrou muito forte, tá? Por exemplo, quando a gente pesquisa as hashtags das lutas no Instagram, as hashtags são muito grandes, então isso dá um indício de que há muitas publicações falando daquela temática. Verdade, verdade. O maior evento esportivo do mundo com relação à quantidade de inscritos é o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em São Paulo. Nossa, assim, tipo, quantos inscritos? Mais de 8 mil inscritos. Meu Deus. E quando a gente olha os esportes no mundo, tá? Não estou falando de Brasil, não. Evento com mais inscritos no mundo, de todos os esportes, é o Campeonato Brasileiro. Então, esse problema bom que nós estamos passando é crianças, adultos, idosos, de diversos perfis físicos e psicológicos, de diversas idades, querem treinar lutas. E aí, agora, essa demanda exige do professor uma qualificação. Claro. Não basta só saber luta, saber a técnica da luta. Então, por isso que estamos aqui hoje com o Elison, que fala muito para os professores de luta sobre planejamento de carreira. Como é que eu tenho uma carreira nas lutas agora, diante desse novo e promissor cenário?
porque é promissor, mas é desafiador. Claro, tem um lado bom e tem um lado preocupante aí, não é, professor Ellison? Porque quando o professor Charles fala, olha, 8 mil inscritos, e a gente pensa, por que tanta gente buscando jiu-jitsu, por que tanta gente buscando a luta? É realmente nesse sentido de vou desopilar, ou há alguma coisa dentro aí querendo ser posta para fora? E aí, quando o profissional tem que entrar mesmo para treinar, para ensinar e para explicar que aquilo também não pode ser de qualquer jeito, né? O professor Charles trouxe, primeiramente, um aspecto que deu dessa visibilidade que a luta traz da procura, né? Sim. Mas a gente vê, fora ainda dessa questão competitiva, que é esse lado da competição, de um evento esportivo, você tem lutas nas escolas, você tem lutas para as pessoas que não competem, você tem, hoje em dia, em condomínios, em praças públicas. Então, na verdade, a luta está em várias áreas. É muito comum, inclusive, e é uma responsabilidade muito grande que cai no colo do professor de lutas, e ele, no primeiro momento, envaidece, mas depois a responsabilidade ela tem que ser acompanhada do conhecimento, que é, por exemplo, eu acho que é uma realidade que todo mundo em casa deve ver, que é uma criança que não está se comportando. A primeira coisa que diz assim, coloca para fazer lutas. Perfeito. Eu tenho um filho de 3 anos e quantas vezes isso já passou na minha cabeça, né? Muito agitado e gosta. Vamos colocar para fazer arte marcial, Vamos. mas vamos. Vamos. E aí a gente pensa logo assim, a vovó, vai colocar o menino para brigar, não é? Isso. Não é isso que a gente ouve hoje, Aí né? tem muita na energia, sociedade? vamos gastar essa energia com a luta. Isso. E hoje a gente já está, a luta agora ela está muito fortemente ligada, inclusive, a outras áreas, por exemplo, crianças neuroatípicas. Sim, Então, sim. você vê o autismo muito forte hoje em dia e é muito comum se indicar, faça lutas. Olha aí. Aí a questão essa é uma preocupação que a gente tem do ponto de vista da carreira, o professor ele tem que estar pronto para esse cenário, para o que a sociedade espera dele, enquanto um agente que vai mudar aquela criança, aquele adulto, que a diversidade é grande demais do público, né? É verdade, porque o espectro autista, né, já que entrou nessa questão, ainda requer muito estudo, né, muitos desafios. A gente sabe que é muito individualizado, né, os níveis. Tem uma criança que é muito mais acentuado, outros é um autismo mais leve, mas já que o senhor tocou nesse assunto, né, da arte marcial, de uma forma geral, da luta, dessa possibilidade de estar ali, professor Maso, tem muito a percorrer ainda. A gente ainda tem um desafio grande, né, nesse sentido. Com certeza, Priscila. E eu vou tentar continuar um pouquinho Fique à mostrando vontade. um pouco nessa vertente da gente pensar que a luta, ou as lutas, ela é um grande remédio para a questão da saúde. Isso aí é indubitável hoje em dia, né? A ciência nos suporta já, cada vez mais, estudos mostrando o efeito da luta em diferentes cenários. Físico, social, enfim, biopsicossocial, passando por todos eles. Mas existem algumas preocupações, como foram colocadas aqui, né? Eu queria até desafiar um pouquinho que a gente pensasse sobre isso, né? É uma conversa que eu tenho muito com o professor Gilson Doria do CREF, da importância, inclusive, desses profissionais ter um registro, porque a gente tem alguns dados que nos preocupam. Eu vou colocar um dado aqui que vai parecer um pouco estranho, porque eu vou juntar lutas com exercícios físicos da academia. Os benefícios de frequentar uma academia e fazer exercício físico para a saúde, eles são totalmente demonstrados hoje. Mas se a gente for olhar para a realidade do Brasil, menos de 5% da população frequenta academia. O número exato é 4,5%, ou seja, 95% não está em academias. Sim. Então, quando a gente traz a preocupação do professor Ellison com esse profissional e tudo isso, a primeira pergunta é por que essas pessoas, sabendo desses benefícios, não estão indo frequentar? Vejam, com 95%, se eu sou um professor, eu tenho que saber que eu tenho um público muito grande que não está na academia. Exato. Como a gente pensa que todo mundo frequenta academia, o que não é verdade, a gente pensa, então, que não, eu vou atender esse público. Mas tem um público, o professor Charles trabalha muito bem com isso, que não é aquele que frequenta a academia habitualmente. Mais ainda, esse público, normalmente, ele é repulsado. Ele sente repulsa porque ele tem aquela ideia que a academia é para marombeiro, etc. Ele não entende esse conceito. E as lutas podem ser uma porta de entrada muito importante para isso.
E eu vou somar mais um dado assim, sobre isso, que é bem nessa pegada de reflexão. Eu falei que 5% são os que frequentam academia. Mas desses 5%, 95% desiste antes de completar um ano. Isso é verdade. Esse é um dado... É fato, esse né? é um fato, né? É uma questão que não é refutável, porque são números. Mas aí o Charles pode dizer, professor, mas com 3 meses a gente já nota benefícios. Eu começo a fazer alguma atividade e com 3 meses já tenho benefício. Então, se as pessoas ficassem pelo menos 3 meses, já ajudaria. O que acontece é que 60% desiste antes de chegar a 90 dias. Então, o que a gente está tentando trazer hoje em dia na discussão é o que eu posso fazer para que essa luta, que é tão maravilhosa, ela seja palatável para o profissional. Então, se eu penso só na ótica da competição, como o senhor Hélio trouxe, eu tenho um aluno que é espectro autista. Ou tenho um empresário que está indo lá só para desestressar. Ou um professor universitário, engenheiro, doutor, que está o dia inteiro atendendo alunos e ele chega na academia agora porque ele quer ter um bom momento através da luta dele. E se eu não entender que esse professor ele tem uma necessidade, eu vou acabar aumentando essa estatística para lá. A particularidade, né, de cada um, porque acredito que vocês tenham alunos assim, né, pessoas de diversas profissões, policiais, né, médicos, e por aí vai em busca de tudo isso. Eu queria até jogar para o professor Charles uma curiosidade jornalística agora. Já o senhor, professor Dr. Maso, falou sobre essa questão das academias, né? E eu vejo muito assim, as academias de musculação são academias de musculação. Algumas grandes redes, grandes marcas, grifes aí nesse cenário, têm, digamos que, um departamento, uma área para lutas, outras não. E o que a gente vê muito assim são as academias de luta, né? Então, são aqueles espaços específicos onde vocês atuam. É possível congregar, é possível mexer um pouco nesse cenário, porque se talvez aquela mulher que está ali fazendo uma musculação ou está ali na esteira tenha um contato com a luta, tenha uma vontade, ela desperte nela aquele interesse, ou são coisas que não funcionam juntas? Podemos explicar? Podemos, sim. Eu vou retomar um pouco o que o professor Marzo comentou. De toda a população, 5% visitam academias de musculação. Menos que 5%, subimos para 5%. E aí fica uma pergunta. Se a musculação, né, que nos encanta, que eu, professor de lutas, vejo a academia de musculação cheia, tem esse dado que é ruim, só 5%, e as academias de lutas? Os CTs, né, Charles? Os CTs de lutas. Quantos por cento da população está treinando ali? Tem uma expressão que é bem forte para isso, né? É como se, enquanto eu me dedico só a saber de lutas, de golpe, de técnica, e como é que eu vou atender alguém que está com depressão, por exemplo? Sim. Qual exercício que melhor funciona? O intenso, o moderado? Sim. De resistência, exercício resistido, exercício de força, de potência. E aí eu só sei jiu-jitsu, judô, muay thai para atender aquele público. Muito oportuno esse encontro nosso com o CREF, porque a educação física passou de ser uma profissão desvalorizada, e eu vivi esse tempo, e hoje o personal trainer é requisitado. Então, essa reflexão, não é? Se a educação física, que já está bem à frente, apenas 5% entram, e 95% desses 5% ficam em mais de um ano treinando. Então, apenas 5% fica treinando por mais de um ano. E as lutas, como é que estamos atendendo? Nossa. Então, você comentou sobre inserir lutas nos ambientes, né? Inclusive é possível, existem experiências que dão certo. O que é que a gente pode fazer até para estimular essas pessoas? Que muitas vezes a pessoa tem receio, tem medo, tem vergonha, não tem uma porta aberta para um centro de treinamento. Vamos lá, uma dona de casa, né? Alguma mulher sobrecarregada, está nos assistindo agora nesse momento, e diz, poxa, eu gostaria de fazer, mas eu vou entrar num centro de treinamento, tem muita gente lutando, como é que eu faço isso? Talvez o ambiente não seja acolhedor, como é que a gente pode pensar isso, né? Essa paixão pelas lutas, consumida e assistida, fez as lutas entrarem em condomínios, em escolas, em academias e tal. A dificuldade não é agora entrar, é permanecer, porque quando eu pego alguém que mandou 60 e-mails num dia e teve 4 reuniões, que aula vai funcionar para essa pessoa? Então, muitas vezes, a iniciativa da luta começa ali, mas esse trabalho não continua, porque eu só sei jiu-jitsu, muay thai e judô, e eu não sei outras ciências que possam me dar suporte para aquilo.
Por isso eu reforço a importância desse encontro hoje com o CREF 20. Esse suporte do CREF para as lutas já vem há algum tempo. Há 6 anos atrás já tivemos curso de preparação física para professores de luta em nossa academia, com o apoio do CREF, para estimular aqueles professores a entenderem, caramba, eu não sabia disso, eu não sabia que existia isso. Então, eu posso procurar, sim, me formar em educação física, eu posso procurar me aproximar do CREF, porque eu preciso dessa informação para poder atender esse público diversificado agora que procura lutas. E os desafios são grandes, porque hoje a gente tem aula para criança, hoje que eu falo esse dia que a gente estamos nesse encontro aqui. Tem aula de personal agora no condomínio para atender um casal, personal de jiu-jitsu e de judô. Em família, né? Em família. Uma aula em família. Em família. Bacana. E temos aula para atletas hoje à noite também. Ontem tivemos para alunos atletas qualidade de vida, mas eles são atletas, querem melhorar seus índices, seu aporte técnico, mas por um outro propósito que não competir. Mas são atletas também. Sim, sim. Performam. Claro, tem o seu foco, né? E aí, o papel da neurociência nesse sentido é importante, porque, como o professor Charles fala, eu sou especialista nisso, mas como eu vou acolher essa demanda, né, da pessoa que está com depressão, ou da pessoa que está com crises de ansiedade, né, que tem picos, a pessoa que não dorme, a pessoa que tem agitação extrema, tem palpitação. A gente precisa realmente juntar tudo isso, né? A mente, o corpo, desde sempre, né? Mas agora a gente tem falado bastante, até por conta da pandemia, saúde mental, não é, professor? A gente tem um aspecto importante, e isso volta inclusive para o tema que Charles tinha comentado sobre a carreira de um professor de lutas. E o que a gente observa, assim, tradicionalmente, é que a carreira do professor de lutas ela vem sendo pautada, ela vinha sendo pautada, espero que essa realidade esteja mudando, de alguém que era um atleta que performava na competição e que foi ganhando faixa, e que, quando ele para de performar na competição, ele começa a passar aquele conhecimento que ele tem Sim. na forma de aula. E o que ele tem, a realidade que está em volta dele, o que ele foi preparado, foi para competir. E, pelos exemplos que foram dados aqui, que Charles agora ilustrou com bastante detalhe, não são suficientes. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante disso é o próprio profissional perceber que o fato dele ter sido um atleta renomado, alguém que performou muito e que conquistou muitas coisas, isso é uma coisa importante no currículo dele, não pode ser esquecido, tem que ser valorizado, mas não é para essa realidade que a gente tem hoje o suficiente para isso. Daí a necessidade dele fazer capacitações, formações, e existe um curso já que prepara para essa realidade de você relacionar esses exercícios físicos com a saúde, para você poder ter a questão didática na hora de ensinar, que é o curso de educação física. Então, daí, inclusive, a importância do CREF 20 estar pautando essa discussão nesse momento. Entendi, professor Márcio. Fique à vontade para complementar. Eu acho sensacional o que foi dito aqui, e eu vou tentar dar algumas explicações. Acho que vou dar um passinho de ser técnico, mas acho que vale muito a pena a gente pensar. Esse trabalho que o CREF 20 tem feito na capacitação, e eu sei que é um foco na gestão para o próximo ano, ele faz o professor de luta, que sabe muito de lutas, que nem o professor Charles comentou, ter outras habilidades, ter outros entendimentos. Então você imagina se a gente pensar coisas que vocês conhecem do dia a dia, né? Por exemplo, o que é a minha resistência aeróbica? Quando eu vou na esteira, eu vou lá para treinar essa capacidade que a gente chama resistência. Só que muitas vezes você não gosta de ficar 20 minutos numa esteira. E aí a luta me dá a possibilidade de eu fazer alguma movimentação que vai dar o mesmo efeito cardiovascular, mas de uma forma muito divertida. Sem o tédio da esteira. Sem o tédio da esteira. Então eu resolvo um problema físico, que era a resistência, que eu vou chamar dessa tacinha aqui, com um exercício que é divertido. Eu preciso depois trabalhar um outro aspecto que seria a força muscular. A pessoa diz, poxa, mas eu não gosto de ficar fazendo força. Mas eu posso, bota a mão aqui, professor Ellis, fazer um movimento, alguma coisa, brincando com ele, eu empurro ele, e eu estou trabalhando um outro aspecto que é fundamental da saúde, que é a força. E eu posso pensar na coordenação, trazendo um pouquinho da neurociência que você falou, um aspecto que a gente perde muito uma capacidade ao longo do tempo, e eu posso fazer um trabalho de coordenação com toma de decisões. Por exemplo, você está ali, eu te pergunto, Priscila, o que você
tomou de café da manhã ontem? E você está fazendo uma escadinha de coordenação e tem que me responder. Ou pergunto para você, some 5 a idade do seu filhinho. Que maravilha. É uma conta simples, 3 mais 5, 8. Experimenta fazer isso concomitantemente a um exercício. A ativação do córtex pré-frontal, que é essa parte que é importante aqui, ela é muito maior nesse caso. Então eu dei 3 exemplos aqui que a gente pode usar a luta, e é um foco dessas formações que o CREF está proporcionando no próximo ano. Eu quero deixar claro por quê. Porque a gente não está mexendo no quanto o professor sabe de lutas. A ideia é sinergia, é somar. Sim, vai dar um plus nessa carreira e vai levar benefícios para a sociedade. E, inclusive, somar sinergicamente, porque nesse caso, 2 mais 2 não são 4, são 5, porque elas se potencializam. Então, essa pessoa que sabia muito de lutas, agora ele tem novas ferramentas para atender as demandas daquele cliente. Então, hoje ele chegou muito estressado, eu não vou botar uma atividade para ele repetitiva. Show. Eu posso botar uma atividade lúdica, mas que contempla o que eu preciso melhorar para aquele indivíduo. Essa visão é sensacional, né? De quem está ali, do mestre, do professor, com todo esse contexto. Porque só aí na fala, né, do professor Dr. Márcio, a gente já percebe o quanto as pessoas desconhecem na potência das lutas com relação à concentração, disciplina. Muitas vezes que a pessoa só quer, né, isso. Eu não quero ser um lutador, uma lutadora profissional, mas já vai ter um ganho na sua vida, na sua qualidade de vida, né, professor Charles? Pode ter esse ganho, né? Treinar lutas é uma faca. Pode ser usada para o churrasco, para a gente confraternizar, mas pode ser usado num crime. Isso. E a gente, na nossa última reunião com o professor Gilson, lá dentro da sede do CREF 20, eu tinha acabado naquela semana de passar por um episódio que foi assim, eu dando aula para uma criança na escola, e essa criança também pratica lutas fora da escola em uma academia. Ela falou assim, tio, essa semana eu vomitei na academia. Eu falei, o que foi? Não, o menino me estrangulou. Nossa. Que é um golpe chamado mata-leão, no judô tem um nome japonês, né? Hadaka-jime. E eu fiquei com as pernas e os braços presos, não consegui bater, e eu saí correndo do banheiro e vomitei. Prescrever estrangulamento para criança é super corriqueiro em algumas modalidades de luta. Mas daqui a 5 anos nós vamos rir disso. Caramba, olha como era a nossa profissão. Criança estrangulava. Se nós reuníssemos aqui um neurologista, um pediatra, um professor em educação física com especialidade de doutorado na área de treinamento infantil, um pai, um advogado, pergunta assim, gente, sem preconceitos, sem conceitos pré-estabelecidos, analise esse golpe aqui do ponto de vista da profissão de vocês. Aí a gente mostraria para cada profissional como é que executa. Então, aquele profissional pediatra, neurologista faria em mim, e eu também faria aquele golpe no professor de educação física em todos eles. Eles iam para lá tecer um relatório sobre se aconselhariam ou desaconselhariam estrangulamento para criança. É impossível um profissional desse que estudou por anos o que é a criança dizer, é tranquilo estrangular. Então, hoje é uma realidade, isso acontece, e nós vamos sorrir disso daqui a alguns anos, tomara, com atitudes como essa aqui, de sentar para discutir a situação. Informação. E não só estrangulamento. A gente tem um aluno, por exemplo, que tem instabilidade articular, 14 anos de idade, longilíneo, como ele nem está em formação e ele é muito alto, é normal que ele tenha um descontrole motor. Sim. Porque o controle motor vem do centro para as extremidades. Como ele é longo, tem tempo para aquilo maturar, para ele ter coordenação. Então eu percebo instabilidade articular nele lutando. E aí a gente vê alguém ensinar um golpe, por exemplo, no judô, que bota o pé na barriga, eu me deito e eu derrubo elas por cima de mim. Mas, cara, ele não está com estabilidade articular. Essa instabilidade é nociva para ele. Ele pode se machucar executando esse golpe. E como é que eu vou controlar a sua queda se eu tenho instabilidade articular? Então, é uma criança projetando a outra com estabilidade articular. Tem um golpe, Márcio, muito conhecido, Ellison, do judô, da luta olímpica, que é você está de costas para mim por algum motivo na luta, eu te abraço, te tiro do chão e te derrubo para minhas costas. Nós ouvimos recentemente um professor comentar. Tá vendo aquela criança ali, faixa branca? Faz uranage, suplê, na luta olímpica, melhor que eu. Como é que é isso, cara?
A gente não ensina isso para adulto que não vá competir em alto rendimento. E você está se vangloriando de que uma criança faixa branca faz aquilo melhor que um preto, faz pior, porque ela está colocando a outra criança em risco de tetraplegia. Nossa. Então, ao ponto em que a gente vê exemplos mágicos da luta com crianças neuroatípicas, a exemplo do espectro autista, a gente tende a dizer com uma luta boa, né? Com uma luta salva. Ele é professor universitário e treina luta num nível legal, cara, técnico, bonito. Sim. E eu tendo a generalizar, não é? Não. Existem crimes acontecendo, mas existem também pessoas curando depressão e tal. Sim. E aí depende do profissional. Não, foi ótimo trazer isso. Fui do professor Márcio até complementar, né, dentro desse aspecto, porque eu já vejo uma preocupação que vai além, né, do CREF 20, além dos profissionais, a preocupação social. Porque a gente falou aqui que é importante tocar na ferida desse aspecto negativo, né, que acaba estereotipando as lutas, maculando, né, essa imagem, porque alguns profissionais realmente estão despreparados. E como toda profissão, toda categoria, tem os bons, tem os maus, muitas vezes os despreparados que estão no mercado, e de que forma, né, a gente pode contribuir com isso, talvez com essa ótima iniciativa de conscientização, de informação, a gente já percorra um pouquinho do caminho, né, professor Márcio? Fique à vontade. Perfeito, eu ia bem nessa linha que você falou agora. Por que eu penso que é sensacional uma ação como essa aqui? Porque a gente começa a levar o nível de consciência. E a gente sabe que, do ponto de vista social, e a neurociência trouxe muito isso, não existe mudança se eu não elevo o nível de consciência da pessoa. Se eu não sou consciente que estudar inglês é importante para eu dar aula nos Estados Unidos, eu não vou querer estudar inglês. E o professor Charles estava falando de algumas coisas ali e estava vindo na minha cabeça, será que esse professor, quando ele vê essa instabilidade, antes dele pensar na solução, ele deveria pensar, eu não sei como solucionar isso. Esse é o primeiro passo. É eu ser consciente que eu tenho uma limitação para solucionar aquela questão. Quando chega alguém e eu preciso fazer um trabalho cognitivo, como você falou, será que eu sei fazer isso? Se chegar alguém, por exemplo, com um espectro autista, como foi comentado, será que eu sei fazer isso? E por que eu trago essa reflexão aqui? Porque, olha só, tudo isso que foi comentado aqui, e eu sei porque eu faço parte do CREF 20, eu sou registrado aqui, segurança vai ser tratado no próximo ano. Como trabalhar com situações neuroatípicas vai ser trabalhado. O que eu expliquei das capacidades físicas, entender como é que eu posso usar a luta para força, para resistência, vai ser trabalhado. Então, qual é a única possibilidade, se isso é ofertado gratuito, de eu não ir fazer? É se eu não tiver consciência. Sim. Porque se eu tiver consciência e me é ofertado a possibilidade gratuita de eu me formar, ser um melhor profissional, conseguir uma melhor inserção no mercado, ser mais valorizado e, principalmente, ajudar mais as pessoas que me procuram, só tem uma explicação se eu não vou. É porque eu não sou consciente daquilo. E é por isso que o trabalho do jornalista, o trabalho de podcast, ele para mim é fundamental para uma sociedade, porque ele eleva o nível de consciência. Verdade. E em níveis baixos de consciência não existe mudança. Não, verdade. Eu quero até pedir agora a fala do professor Ellison, né, doutor, um grande profissional, uma palavra pessoal. Como é que tem sido essa experiência ao longo dos anos, né, de luta? Como isso tem modificado positivamente sua rotina? Né? Como as pessoas podem se identificar através do seu exemplo? Eu acho que o meu exemplo, de fato, é bastante interessante nesse aspecto, porque eu passei muito tempo dedicado aos estudos, e aos estudos, e sou preocupado com isso. Só depois que eu defini o doutorado foi que eu disse, eu preciso, não adianta ter o lado de estudar, eu preciso cuidar um pouco da saúde. Eu tinha tentado academia, começar a academia várias vezes. Na infância tentei alguns esportes e nada tinha dado certo. Quando eu terminei o doutorado, eu disse, agora isso tem que ser uma prioridade para mim, porque se não for agora, não vai mais. Entendi. Isso já tem quanto tempo? Mais de 10 anos. Foi 2012, tem mais de 10 anos, 11 anos, né? Os números não estão batendo aqui, eu acho que depois tu calcula pra gente. É isso mesmo. Hoje ele é conhecido como Dr. Pitbull. Ah, é? Eu conheço esse Pitbull.
E aí foi quando eu fui procurar, então, o esporte para fazer. Eu dei sorte, o primeiro professor que eu tentei de lutas foi Charles já. Olha. Eu já acertei de primeira, isso facilitou bastante as coisas. Porque tem gente que deve quebrar a cara, vamos do popular, por aí, não é até acertar, né? E aí eu comecei a fazer judô e comecei a ver que... Porque assim, qual era a minha expectativa? A minha expectativa é que eu iria começar o esporte e eu ia para apoiar todo mundo, mas eu tinha que ir. Certo. Essa era a minha expectativa. Depois eu comecei a ver Foi corajoso, hein? Depois eu comecei a ver que eu consigo fazer alguma coisa. Não consigo só apanhar, né? Isso. E tinha a aula não era igual para todo mundo. A minha aula era um pouco diferente. E isso me dava um conforto de me sentir seguro. Que bom. Foi me explicado na primeira aula. Disse, olha, tem muita coisa que você tem que aprender até lutar a primeira vez. Isso me deu segurança nesse aspecto. E aí eu comecei, então, a praticar. Comecei a melhorar muito a minha saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental, a saúde social, inclusive, também, porque fiz grandes amigos no judô. Comecei a me envolver muito faz mesmo. Um ciclo, né, de amizades, amplia. É tão bom quando a gente entra numa área que você conhece, você sai daquilo do seu universo, digamos que universitário, cientista, né? Você agora tem outro grupo. Pois é. E hoje eu tenho já aquela possibilidade de, tanto para os meus alunos, quando eu vejo que não estão equilibrados ou mentalmente ou fisicamente, de indicar, façam lutas, procurem a luta, como os meus próprios filhos. Eu tenho 2 filhos e os 2 praticam lutas com Charles. Eu tenho 2 afilhados também que também fazem lutas. Um é neuroatípico e faz lá com a gente também. Então, eu consigo ver o benefício das lutas em tudo à minha volta, inclusive diretamente na minha família. Eu tenho uma filha que é quietinha, toda certinha, toda na regra, e que a luta estimula ela a ter mais ímpeto. Ela criminaliza o vencer. Ela acha que ela é má se ela vencer a outra criança. E nós equilibramos isso, equacionamos isso. Não, é um esporte. É importante vencer e disputar, inclusive para eu preparar o outro para aquilo lá. Já o mais novo é o contrário. Não aceita perder. Não aceita perder, que quer tripudiar da vitória. Tá assim. Ele tá nessa fase, assim, olha. Aí a mãe sofre, filho, às vezes a gente ganha, às vezes a gente vai, não, mas eu ganho sempre. Eu tenho que ganhar sempre. Aí, não, mas não é sempre. E é interessante como isso mexe com a vida, com a mente, né, da criança. E o senhor está vivendo isso, né? E os 2 são com a mesma criação, tem idades parecidas, um tem 7, o outro tem 4. E a personalidade é muito diferente. O que acontece, então? Eles estão submetidos a uma aula, mas a aula é a mesmo horário. Mas a aula não é igual para os 2. Um melhora um aspecto da vida, o outro melhora outro. Então, o professor capacitado, ele tem uma capacidade muito grande, uma possibilidade muito grande de mudar a vida. Não é naquele momento. É mudar o futuro de quem vai fazer, de fato. Isso mesmo. E aí, sabe o que eu gostaria até de pedir? O apoio do professor Marzo, que tem um entendimento, né, com estudos, pesquisas, até com outros países, creio também, né, através do seu material, do seu conteúdo. Como é que o Brasil está hoje dentro do processo de formação do profissional de educação física de uma forma geral? Né? A gente olha assim, é tudo muito recente, parece que foi um boom. O profissional da educação física, e agora os personagens são super disputados, a aula é super competitiva e tal, e algo assim que veio muito rapidamente. A gente teve uma fase nova na pandemia, parece que temos profissionais com outro estilo de trabalhar, né, depois da pandemia, com métodos diferentes. O profissional brasileiro, ele está como diante dos outros países? Eles estão preparados? Ainda tem algumas particularidades que a gente precisa mexer no cenário da educação mesmo. Como é que está isso? Perfeito. Ela é uma pergunta bem complexa de responder, porque a gente não tem muitos dados, mas assim, a gente pode dizer com certeza, hoje em dia, que o Brasil está entre as referências no mundo no conhecimento gerado na área da educação física e na ciência do esporte. Então, o Brasil é uma referência mundial hoje em dia naquilo que tange ao conhecimento. Agora, também é verdade, e a gente precisa ser honesto em relação a isso, que o grande boom de universidades, às vezes de baixo custo,
que formaram, que recentemente para os novos modelos de educação chegaram, a gente tem alguns profissionais no mercado que realmente deixam a desejar. Mas eu não acredito que seja um fenômeno do curso de educação física. Eu acho que é um fenômeno da educação brasileira que tem que ser discutido, né? A qualidade. Então, se eu pegar, por exemplo, o curso do professor Ellison, que é um curso de engenharia elétrica, e que bastante reconhecido da UFES a nível de Brasil, ele não forma um grande número de engenheiros, mas engenheiros são de alta qualidade. Você vai para uma universidade particular e vai formar um grande número de engenheiros, e eu sei que esse pitch aqui ele é polêmico, mas a gente sabe que não tem a mesma qualidade, isso está demonstrado por N formas. A mesma coisa acontece na educação física. Mas eu queria já linkar com as lutas também, né? Já para a gente abrir um pouquinho aqui. Vamos lá. Existe um diferencial de um professor de lutas que ele tem a formação em educação física. Isso é indubitável, porque tudo que o professor Charles e o professor Ellison falaram aqui, e que nós conversamos, é mais fácil se eu tenho uma caixa de ferramenta muito grande, tem base, né? do que se eu tenho uma caixa de ferramenta pequena. A grande discussão, e eu peguei no celular, coisa que eu não gosto de fazer, porque 2 ou 3 amigos me mandaram mensagem agora, quando eu falei da possibilidade de um profissional, de um lutador, faixa preta, de judô, de jiu-jitsu, de karatê, ser filiado ao CREF. E eles falaram, o professor Gilson também está aqui, que não sabiam que essa possibilidade existe. E existe. Isso não é... Eu não estou aqui advogando que não é necessário fazer o curso de educação física, porque todo mundo sabe meu posicionamento sobre isso. Mas o fato de alguém, mesmo sem ser formado em educação física, se aproximar do conselho, ter o seu número de registro, já dá uma segurança para você quando for contratar alguém para levar o seu filho. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no CREF, né? Ele tem registro. Isso. Por quê? Porque eu volto na minha fala anterior. Se o CREF brinda cursos para esses profissionais, sempre analisando a situação e tentando solucionar alguns problemas de base na formação deles, eu estar registrado no conselho me dá segurança e aumenta a minha caixa de ferramenta para que eu possa atender mais. Então, esse é um ponto importante também que tem que ser trazido aqui. Eu até gostaria que o professor Charles, como viaja o Brasil inteiro formando professores de luta, possa contribuir com a gente. A gente não está aqui advogando que não é necessário. Se pudesse, seria ideal que todo professor de luta tivesse um curso de educação física. Mas essa iniciativa do CREF de acolhimento, com base na lei, inclusive, que eles têm esse direito de ter o seu número de registro, e ter a possibilidade de ser formado, ela resolve grande parte do que está sendo conversado aqui por nós, pelo menos sobre a minha perspectiva. Queria escutar um pouco dos colegas aí sobre isso. Fique à vontade, professor Charles. Com certeza, Maso. Isso da caixa de ferramentas é incrível, né? Se eu só sei judô, jiu-jitsu, muay thai, é como se eu estivesse no transatlântico, a passeio, num cruzeiro, e eu estou pescando na piscina do transatlântico. Tipo assim, eu sei jiu-jitsu, o Maso sabe jiu-jitsu. Aí eu mostro o golpe, ele mostra o golpe no Instagram, eu mostro o golpe. Estamos pescando na piscina, mas tem um mar fora do transatlântico para a gente pescar ali, né? Tem a esposa de Ellison, tem os filhos de Ellison, tem a idosa, tem o idoso. E aí, minha caixa de ferramenta contempla essas pessoas? Aquele ditado, né, Charles? Se a única ferramenta que eu tenho é um martelo, eu penso que todos os problemas são prego. Eu quero resolver tudo com a mesma ferramenta. Tudo na martelada, tudo na martelada. Tudo dando jiu-jitsu e judô, dando dose de jiu-jitsu e judô. E aí, vamos separar em 2 setores aí, né? Eu, professor de lutas, e as pessoas que possivelmente podem me contratar, tá? Eu, professor de lutas, a gente pensa, às vezes, quando eu estou muito no tatame, que o cara da ciência que vem é um cara de camisa de botão, que nunca treinou, que nunca... Eu fui questionado em muitos cursos, assim, eu fui dar curso para 126 pessoas no maior centro de jiu-jitsu do mundo, que é o Rio de Janeiro. Olha. E a pergunta dos professores, há 5 anos atrás, há 6, era assim, mas ele é duro de jiu-jitsu? Sabe? Isso é da Idade Média. Isso é da Idade Média. As profissões de ofício, o saber fazer era valorizado. Se ele sabe fazer móvel, então ele é o mestre daquele ateliê ali. Claro. A medicina era assim também. E quando a ciência veio, e está chegando nas lutas também, a gente pega esse saber prático, junta com o saber científico, e o que acontece é uma herança atualizada. Então,
Se a gente começa a entender a ciência, eu começo a perceber que não é um cara de botão que nunca viveu o tatame. Por exemplo, com relação a atender crianças neuroatípicas, eu inserir uma criança com autismo numa aula em grupo, é inclusão ou exclusão? Imagina na primeira capacitação nossa do CREF aí, quando acontecer, e tenhamos aqui 100 professores de lutas nesse dia aqui. Se eu perguntar para os 100, é inclusão ou exclusão colocar uma criança neuroatípica numa aula em grupo? Quase todos não vão saber responder, porque eu só sei jiu-jitsu e judô. E eu posso inserir a criança sem exclusão, e eu posso não inserir sem exclusão. E aí agora, Charles? É preciso estudar. Contexto. Qual o nível de autismo? É verbal, não verbal? Qual o nível de suporte? Charles, o que é esse nível de suporte? A gente tem que se preparar para isso. Sim. E vamos navegar agora para o outro extremo, tá? Que é o extremo de competição. Como é que se comporta um atleta depois que ele leva uma punição no campeonato? Aí eu posso dizer pela minha experiência de lutador, né? Eu tenho 30 anos. Como é? Como é que Mas e um estudo que analisou todas as lutas de um mundial, cronometrando quantos ataques esse atleta fez antes de tomar a punição? Como é que ele ficou depois da punição? Ele ficou mais agressivo ou menos agressivo? Qual o perfil do campeão? É diferente o campeão quando ele leva uma falta do não campeão? E aí eu começo a entender agora, o campeão se comporta assim. Esse estudo, por exemplo, mostrou que os atletas que foram medalhistas ficaram mais agressivos e não violentos após terem tomado uma falta. Entendi. Tipo o efeito colateral, né, do remédio. Sempre tem alguma coisa depois que isso vai aí. deixar. E o que não ganhou medalha ficou mais apático. Isso traz informação para o treinamento. Isso. Então não é uma ciência longe do que a gente faz, não. É uma ciência perto e aplicável, desde a criança com espectro autista ao atleta. Mas é preciso, como o professor Mazo falou, aumentar a nossa caixa de ferramenta para eu poder atender o seu filho, te atender. Imagina, Dr. Walter é faixa preta de judô e é ortopedista especialista em mão. Faz cirurgia muito precisa. Nossa. Cara, se ele se lesiona na minha aula, cara, eu vou atrapalhar a cirurgia dele 2 meses, sei lá. É um prejuízo para o estado de Sergipe, né? É verdade, é verdade. E é importante falar isso, né, sobre essa particularidade, a individualidade, né, do aluno e essa conexão com o cérebro que o senhor tem vivido, né, ao longo desses últimos 10 anos, creio aí, exatamente de como reagir após uma vitória, após uma derrota e lidar isso no esporte e na vida, né, professor? E mais do que isso, viu? A ciência já tem trazido, inclusive, aspectos que está muito presente nas formações, nos cursos, por exemplo, de Charles. A gente tem conversado bastante sobre isso. E quando a criança experimenta o ambiente competitivo, sim, enquanto criança, isso aumenta a chance dela ser um atleta no futuro ou diminui? Isso traz ela para perto. Às vezes você tem uma criança muito talentosa, e eu quero que ela experimente logo uma competição forte. Isso vai tornar um atleta olímpico ou afasta ela do sonho olímpico? Eu quero até aproveitar esse assunto, porque é exatamente sobre pressão. Não é pressão. A vida da gente é uma pressão. O mercado de trabalho é uma pressão, a vida familiar é uma pressão, tudo na vida, a vida financeira, né? E aí a gente vê muito isso no esporte. Quando chega período olímpico, né, que a sociedade começa a entender um pouquinho mais de competições e tal, aí tem pressão, horas, 12 horas de treino e tal. E a gente fica, meu Deus, como é que eles aguentam essa loucura, né? Treino de domingo a domingo e tal. Em que aspecto a gente pode tirar, né, a linha positiva disso, doutor Mazo? Porque a pressão ela é necessária, mas a gente sabe que o ser humano tem fraquezas, né? E essas competições, poxa, meu filho está ali, olha, eu acho que esse garoto tem talento, vamos colocá-lo já na competição, sei lá, Norte e Nordeste, ele vai entrar para participar. Eu, como mãe, já começo a tremer, né? Porque eu já fico com medo, preocupada. A gente pode lidar com essa pressão? Vocês ensinam a lidar com essa pressão ou não tem fórmula ainda? Tem estudos que analisaram, e se é estudos, eles olham dados, tá? Eu pego no sistema, por exemplo, do judô, e olho durante anos as crianças que foram campeãs nas idades iniciais, né, de competição. Sub-13, abaixo de 13 anos.
E eu acompanho aquele sistema informatizado ao longo dos anos. E percebeu-se, cientificamente, isso é dado, não é Charles está dizendo, que crianças que foram campeãs nas idades iniciais não continuaram sendo campeãs depois. Olha aí. Esse é o primeiro aspecto. Mas também analisaram de cima para baixo. Pegaram atletas olímpicos e aplicaram um questionário com eles, se eles tinham sido campeões na categoria de base. E não tinham sido campeões na categoria de base. Então, quase sempre é muito mais uma expectativa do adulto sobre a criança do que da própria criança. PDLP é um dos assuntos que nós vamos estudar na capacitação do CREF. Preparação desportiva a longo prazo. O que o filho de Ellison faz agora com 4 anos já é pensando no futuro atlético. Mas é tratando ele como criança agora e aumentando a dose gradativamente. Ninguém se torna doutor em educação física ou médico ou jornalista com 4 anos de idade ou com 10. Como é que eu vou tornar um atleta 10 anos de idade? Essa conta não bate. E aí é um desserviço para a profissão e para uma criança, para uma família, quando a gente vê tetraplegia no esporte. E a gente vê muito nas lutas. A gente comentou aqui sobre o professor, né? E eu tinha comentado sobre quem contrata o professor, sabe? Eu vejo hoje o dono de escola, por exemplo, receoso. E aí, porque ele já passou por episódios ruins na escola com relação a ter esportes de luta ali, né? Pai discutindo com o pai, porque quando exacerba a competição agora, você começa a olhar o filhinho dele como um concorrente seu no treino. Vai para arquibancada ali. Os pais ali não vão levar para casa, não. Charles, né, esse acirramento. você tocou em 2 pontos aí que existe uma divergência muito grande do senso comum para a realidade. Quando a gente fala que esses atletas olímpicos eles recebem e suportam muita pressão, não é verdade. Você está vendo o pico da pirâmide. Eles têm um nível de ansiedade, de depressão muito alto. E o que você vê ali é um reflexo muito pequeno de uma realidade que é muito maior. Eu ministro na UFES uma disciplina que é de iniciação esportiva, que basicamente trata como você levar uma criança desde a iniciação até o máximo, né, de rendimento dela. E esse fenômeno ele acontece exatamente igual em outros esportes. Se a gente pegar, por exemplo, o futebol, Charles, o Barcelona não tem título nem infantil, nem juvenil, nem mirim, nem pré-mirim, nem fraldinha, nem Snoopy, nem numa categoria. Porque eles não querem ter título aí. O que eles querem é formar com o máximo de variabilidade motora possível para depois ele colocar. Não querem especializar nesse momento. E eu estou falando do Barcelona porque é um time que tem resultados na vida adulta muito grande. Mas o que o pai quer? O pai quer que essa criança já ganhe um campeonato citadino, senão ele troca de escolinha de futebol. É muito parecido a questão nas lutas. Então, o que seria muito bom da pressão é eu, com um bom professor, eu aprender a ter manejo de pressões controladas que tenham transferência para o meu dia a dia. Entendi. Isso sim tem uma transferência muito grande para a minha gestão emocional e na minha gestão, basicamente, das atividades que me possam pressionar. Daí a luta ela é fantástica. Então, mais uma vez, a gente está dentro de um contexto que é o senso comum não explica a realidade. É um fragmento que a gente pensa. Na questão da segurança também. E como eu sei que tem pouco tempo, eu comecei com uma provocação, eu queria voltar na minha provocação agora para a gente pensar. Pessoal, a gente deu alguns dados aqui, que é menos de 5% das pessoas frequentam a academia. Desses 5%, 95% vão deixar de praticar antes de 1 ano. Será que tudo que a gente falou aqui não tem uma responsabilidade, uma parcela de responsabilidade muito grande nossa? Porque é muito fácil dizer, não, que as pessoas não sabem o benefício. Hoje em dia é pouco provável isso, porque a própria mídia tem nos ajudado muito. Então, tudo que a gente está falando aqui agora, será que não são meios ou formas da gente conseguir ter uma maior longevidade nessa pessoa treinando e praticando exercício físico e luta junto com a gente? Imagina se a gente conseguisse solucionar 50% que foi dito aqui, que eu consiga trabalhar com neuroatípico, que aquele que chegou com um cruzado anterior, eu não bote ele a fazer saltos a uma perna só. Tudo, aquela instabilidade eu saiba como trabalhar. Porque esse da instabilidade no joelho, o resultado prático é que ele sai fora. Quando eu machucar ele vai para casa, fica 3 meses e não volta. É esse que infla a estatística dos que não continuam depois. Só que se eu tenho um olhar da competição, eu vou dizer, pô, já era, mano. Não era esse aí não tinha perfil de ganhador. Não é isso, cara. Esse olhar ele é antigo, ele é retrógrado. Na verdade, você perdeu
um cliente potencial que, do ponto de vista da remuneração do profissional, é importante, e do ponto de vista do benefício que você estava fazendo para ele perdeu. É mais um que vai aumentar a estatística do sedentário que fica em casa agora. Perfeito. E o responsável foi você que não sabia trabalhar com ele. Perfeito. Então, E às vezes a gente se esconde, né, Marzo? porque é fácil, é confortável. A mãe chega para mim e fala assim, com relação à criança, né? Eu, professor de lutas. Professor, ele tá muito empolgado com as brincadeiras no condomínio, não tá querendo vir para aula. Professor, a rotina da escola dele apertou mais. E eu acredito naquilo. Não, cara. É que na mesa de opções, a sua aula perdeu a atratividade para aquela criança. Exatamente. E eu tenho que agora construir outro aluno e outro aluno. Mais de 140 mortes com judô no Japão. Esse ano, um caso de tetraplegia com um adolescente no Rio de Janeiro. Nossa. O judô infantil no Japão está proibido competição a partir de 2023, até consertarem a adultização. Porque quando eu adultizo meu filho na roupa, uma criança brincar com o sapato da mãe, uma menina brincar com o calçado da mãe, é lindo. Mas a mãe botar um salto alto numa criança já é adultizar. Não, pula etapas, né? Isso é fato. E aí a criança começa a ter doença de adulto agora. Eu tô achando estranho a criança com depressão, com ansiedade, com irritabilidade, com obesidade. Né? Tô estressada. Tratei ela como adulta, ela agora vai ter doença de adulto também. Então, que saibamos, com capacitação, trabalhar PDLP, preparação desportiva a longo prazo. Nas lutas tem um fato que é importante, né? Arruma o kimono, tem que estar com as unhas cortadas, arruma a sandalinha ali. Sim. Isso não é a parte educacional das lutas, isso são circunstâncias. Eu posso dar aula de vôlei ou de música e exigir das crianças esse ritual. Sim. E, caramba, o que é que tem de diferente nas lutas? Arruma seu instrumento, né? Arruma suas coisas, aquela história. Você não pode transformar o mundo se você não forra a cama se você não forra a sua cama, né? Se você não conserta seu quarto, sua casa. E, vou ficar agora preocupada com o desmatamento na Amazônia. Então, cuida dali. Então, começa exatamente. E a gente fala sobre disciplina, isso é para tudo na vida, né? É disciplina para o professor também estudar e se capacitar. Não é só ele cobrar do aluno. Como a gente falou, se tem 5 elementos que foram postos na mesa aqui e eu sou consciente que eu não sei e eu não vou correr de atrás, isso é um ato de indisciplina. Verdade. Ele não está pagando o preço de fazer o que precisa ser feito. Porque, afinal de contas, disciplina é fazer o que você tem, o que precisa ser feito, tenha vontade ou não. Sim. E tem diferenciais da luta, Marzo, Ellison. Essa parte de circunstâncias não é o coração da luta. Agora, assim, seu filho ou os filhos de Ellison, por exemplo, equilibrarem as questões emocionais. É difícil eu lutar, eu criança, contra alguém que eu nunca vi. O filho de Ellison está matriculado e chega o seu para se matricular agora. Aquele desafio mental fortalece para a vida. Sim. Tio, vai ali lutar com um amigo. Cara, eu nunca lutei com ele. Mas alguém vai perder e vai ganhar ali. E aí, está preparado para perder? Está preparado para ganhar? E é diferente de jogar 11 contra 11. É o meu peso em cima de Marzo, é o peso dele em cima de mim. Isso mesmo, é verdade. Não posso passar para outra responsabilidade. Não joga, não tem aquilo. A culpa Passa a foi do bola pro lado. zagueiro, né? A culpa foi ali do meio, campo. Então, é muito importante a gente pontuar isso. Minutos finais do podcast. Incrível esse debate. Acredito que novos desdobramentos virão, porque a gente levantou aqui muitas questões, muitos desafios. Queria pedir agora a palavra final, a conclusão, por favor, professor Dr. Ellison. Bom, primeiro eu queria agradecer e parabenizar pela iniciativa do CREF, agradecer a Priscila pela brilhante condução. Obrigada. Eu só queria, para a gente encerrar, trazer um pouco agora para o lado do profissional, do professor que tá olhando a gente. A gente começou dizendo que o professor ele aprendeu a ser professor sendo atleta. Ele está repetindo o que aconteceu com ele. Se ele parar para olhar na sociedade o público que ele consegue atingir, que tem potencial de ser o atleta que ele foi, ele vai ver que é um público desse tamanho. Ele está acostumado a ver uma seleção muito grande e achar que isso é o correto. Só que isso é destrutivo para a própria carreira dele. Então, ele olha para as pessoas e diz assim, ninguém está no meu treino porque não aguenta o meu treino. Se não aguenta meu treino, eu estou fazendo certo, porque foi assim que fizeram comigo lá atrás. Então, ele está sacrificando a própria carreira, não vai ter cliente, vai sacrificar a própria carreira, tentando imitar o único modelo que ele aprendeu. E aí ele vai acabar tendo uma carreira extremamente
limitada mesmo. Acho que a melhor palavra é essa. Então, buscando conhecimento, vendo esses questionamentos, ele pode mudar a própria vida. E mudando a própria vida, também, como consequência, tendo a possibilidade de mudar a vida das outras pessoas, das crianças, dos idosos, das famílias, que ele vai poder chegar de fato. Ele começar a perceber que ele pode ser muito importante, isso pode ser muito rentável para ele, ensinar judô para uma idosa, por exemplo. Isso mesmo. Efeito cascata, perfeito. Por favor, professor Dr. Maso, completa aí, finalizando o nosso podcast. Bom, finalizando, eu queria dizer isso que o professor Ellison falou, né? Eu aprendi dessa maneira, me ensinaram assim. Então, quanto mais hardcore eu sou, mais legal eu sou. A gente já tentou demonstrar aqui que não é assim. Então, a gente está falando de mudança. E para finalizar, eu queria dizer de forma resumida, e você sabe muito bem disso, Priscila, os 3 estágios da mudança. A gente só conseguiu agora aqui levantar o nível de consciência. Depois que eu subir meu nível de consciência, eu preciso agora saber para quem que eu vou colocar essa responsabilidade. Ela é para mim mesmo, autorresponsabilidade, ou eu vou dizer que a culpa é do meu professor que não me ensinou? Eu espero que a escolha seja a da autorresponsabilidade, porque é a única que faz mudança, né? Quando eu boto a responsabilidade em outro, não tem mudança. Mas tem muitas pessoas, pegando o exemplo do inglês, que ele vê que o inglês é importante, ele diz, realmente, a responsabilidade é minha, e eu não estou falando aqui de culpa, que é um conceito judaico-cristão, eu estou falando de responsabilidade, que é uma coisa diferente. Nesse exemplo do inglês, eu posso dizer, poxa, é importante, mas a culpa é do meu pai que não me matriculou numa escola. Eu estou terceirizando. Mas eu posso dizer também, não, a responsabilidade é minha e eu vou começar. Mas aí tem o terceiro momento, que é o começar, a ação. Não adianta eu ser consciente, é importante inglês, eu sou responsável, a culpa é minha, mas nunca começo. Segunda-feira eu me matriculo. Não faz a chave da mudança. Não faz a chave da mudança. E o que a gente falou aqui? De consciência, de responsabilidade, e agora tem o quê? A ação. Você pode escutar esse podcast, ir lá na Casa da Educação Física e dizer, olha, eu queria entender um pouco mais qual é a possibilidade que eu tenho de fazer parte disso, eu queria entender, eu queria saber como é que eu posso fazer meu registro aqui e como é que eu posso agora fazer essa mudança. Então, espero que esse terceiro ponto, é o que eu mais advogo a favor aqui, ele também ocorra. Que tenha consciência, que tenha responsabilidade, mas que tenha a ação dos nossos colegas da luta, dizer, cara, eu quero dar um passinho mais. E a minha sugestão para esse passinho é, vá na Casa da Educação Física, no CREF, que você vai ser acolhido e você vai ter uma oportunidade de melhorar a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, tenho certeza também. Tá bom? Mestre Charles Nardelli, maior referência mundial do jiu-jitsu, né, infantil. Suas palavras agora para finalizar. Viver e não só sobreviver de lutas. Eu fui aluno bolsista em academia, eu limpava a academia como uma troca para poder treinar. Igual a tantos que não têm dinheiro para escrever no campeonato, não tinham o próprio kimono. E foi formação, que me ajudou a viver do que eu amo fazer, que é dar aula de lutas. Tá? Hoje a gente consegue transferir para outras pessoas isso que aconteceu na nossa vida, com cursos. Adoro ouvir o professor dizer que entrou numa escola, porque ele aprendeu a como conquistar a escola, depois que ele entra na escola, como conquistar o aluno, e o último passo, como manter o aluno. Adoro receber print dos professores me mostrando lista de excedência. Charles, a minha turma de criança está cheia, a turma de adulto não tem mais vagas. Aumentei minha academia, e a gente recebe isso constantemente. Eu faço isso de forma mundial para professores do mundo todo. O nosso salário emocional é receber isso. Estou agora vivendo e não só sobrevivendo das lutas. E feliz agora com a possibilidade efetiva disso acontecer com a chancela do CREF 20 para professores da minha região, que muitos deles a gente conhece desde criança. Vamos juntos viver e não só sobreviver. É ruim ter uma sobrevida com uma coisa que a gente tanto ama fazer e que a gente faz há tantos anos, tá? Obrigado aí. Parabéns, olha, amei o bate-papo, quero parabenizar o CREF 20 pela iniciativa, é só o começo, esse episódio certamente vai render ainda muitos outros temas. Obrigada pela audiência, compartilha esse vídeo, esse áudio, vamos falar muito ainda sobre outros assuntos e você siga lá nas redes sociais, @CREF20, acompanhe toda a nossa programação, lembre, exercício só com profissional da área, denuncie o exercício ilegal e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.